Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui no 6º vídeo dessa série de 3 estudos, ou seja, já estamos chegando aqui no meio da série, que tem como tema a descendência de Abraão. Então já estamos aqui algumas lições estudando vários aspectos dessa aliança com Abraão. Na próxima lição vamos avançar um pouquinho, com a aliança no Sinai. Mas explorando aqui sobre a descendência de Abraão, nós traremos aqui na ponta da linha, onde nós vamos destacar aqui as ideias principais do autor e, claro, como é de costume, nós vamos pegar alguns textos bíblicos que o autor cita e nós vamos tentar explorar ainda mais, trazer lá as entrelinhas, dar aquela puxada nas entrelinhas. Eu espero que esse vídeo, esse estudo enriqueça ainda mais o seu estudo diário, o seu estudo da lição e dos temas que serão abordados nessa lição e também neste vídeo. Nós teremos também aqui o quadro Alinhando as Doutrinas. No último vídeo, devido a um probleminha de nomeação de arquivo, acabou que o Marcos saiu com a lição 4 no vídeo 5, mas lançamos depois o videozinho lá, a participação dele do Alinhando as Doutrinas. E nesse vídeo, no 6º vídeo, ele também traz aqui o alinhamento do tema da lição com uma doutrina bíblica. E também, claro, nós teremos daqui a pouco aquela sessão gostosa, onde nós lemos aqui os comentários, pelo menos aqueles que deu tempo de ser comentado aqui até a gravação desse vídeo. De antemão, já agradeço vocês que estão participando aí dessa família Entre Linhas, que tem incentivado, nos dado muitas palavras aí de ânimo, de elogio, e graças a Deus, Deus tem nos mantido aqui. Como vocês perceberam, estamos gravando ainda nesse modo de maior distanciamento, então vai aparecer eu, depois Ricardo, depois Alexandre, e volta eu aqui separados, para tentarmos aí, na medida do possível, ficarmos distantes um do outro. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom, pessoal, antes de nós entrarmos então aqui no nosso Alinhando as Doutrinas, na ponta da linha e nas entrelinhas, temos aqui já alguns comentários. A lição foi lançada agora sábado às 6 horas, estamos gravando no sábado à tarde. E temos lá a família apoiando, a Esmeralda Viana, minha sogra. Oi meninos, mais um aprendizado para a semana, vamos continuar estudando a Bíblia. Deus abençoe vocês. Obrigado, sogrinha, se cuide. Lierson dos Santos Carneiro, feliz sábado meus irmãos, não sei se estou enganado, mas acho que o vídeo do Marcos é o mesmo da semana passada, me perdoe se eu estiver enganado. Lierson, você não está enganado, O Lierson percebeu. Que bom, Lierson, nós vamos, você já deve ter visto já o vídeo que nós lançamos à parte, valeu Lierson. Maria Lúcia Machado Figueira, feliz sábado, vamos assistir a lição e aprender mais. Tenho realmente aprendido. Que Deus possa continuar influenciando a mente de vocês. Amém, Maria Lúcia. E ela comenta assim, entre aspas, ser grande é se fazer pequeno e depender totalmente de Jesus. Amém. Essa lição é muito rica e estudá-la com vocês é o que melhor me aconteceu. Nossa, Maria Lúcia, muito obrigado mesmo. Ficamos lisonjeados aí e felizes porque esse é o objetivo do canal. Ser útil aí, servir como material de motivação, de alegria ao estudar a palavra de Deus. E o Claudinei Vasconcelos, cheguei tarde, já seus comentários, Só brincadeira, ele diz, nada de disputa. É isso aí, Claudinei, só para brincar. Ontem meu chefe teve que viajar às pressas para Campo Mourão e ele diz assim, quisera tivesse sido eu para ir estar com vocês. Sucesso aí nos trabalhos. Que legal, Claudinei. Eu não lembro de onde você é, não lembro se você colocou num comentário anterior, mas deve ser aqui da região. Então, quando der, apareça em Campo Mourão, a igreja está aberta, estamos a 30%. E estamos aqui, à tarde tem o culto jovem aqui na igreja central e a gente está por aí. Se der, só nos avise antes para a gente se preparar. A Hilda Pinheiro Silva, Hilda, saudade aí do comentário da Hilda, mas está aqui para matar a saudade. Graças a Deus e a vocês ficamos viciados na lição da Escola Sabatina. É isso aí, Entre Linhas virou uma droga, uma droga boa. E com vocês aprendemos mais, principalmente os termos hebraicos. Aí, Ricardo, muita correria mesmo. Pensei em comentar só após assistir e entender tudo, mas não dá para entender todo o conteúdo do hebraico só num dia, Hilda? Amamos o Alexandre, ele é muito positivo nos argumentos, também o Marcos André, que vai reto,
e curto, mas só falta um sorriso, né, Marcos? Ó, Marcos, um grande abraço para todos, Hilda e Ian. E ela comenta mais aqui, depois que ela assistiu o vídeo, ela volta a comentar. Esse é o pré-datado, é o comentário pré-datado. Elisângela Maria, o Alinhando Doutrinas com o Marcos foi o mesmo na semana passada. Aí, Elisângela, valeu. Lierson, mais uma vez, uma grande, maravilhosa aula, graças a Deus, que Deus continue a abençoá-los. Lígia e Lierson, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Nós vamos repetir várias vezes, né, Lierson? E nunca mais vamos esquecer de Parnamirim, Rio Grande do Norte, que é a Lígia e o Lierson. A Élida Mendes, mais uma vez comentando conosco aqui, excelente explicação de Deus como espada, mais uma que aprendi. Que legal, Élida. A gente fica muito feliz realmente de compartilhar com vocês. E o João Cavaco aqui está todos os sábados comentando, está dando tempo da gente ler o comentário aqui do nosso irmão lá de Lisboa, Portugal. Obrigado pelo vosso testemunho, que o Espírito ilumina todos e que os aceitam para louvar a Deus triuno e para se meditar na sua palavra, levando as novas e profundas conclusões em Cristo Jesus para a vida de cada um da igreja, deste mundo e do universo. E aí ele complementa os comentários, né, que nós colocamos aqui. Ele coloca: pode o indivíduo fazer a diferença? Posso eu fazer a diferença no mundo com Deus ao meu lado? Mas como é que a relação espiritual se dá? Que tipo de fé? Ele começa a questionar. Abraão quase fora morto numa batalha em prol da libertação do sobrinho, e a questão aparecera sem pestejar. Afinal, Deus quer ou não saber de mim? E ele continua no capítulo 15 de Gênesis, vai aparecer um dos mais importantes e críticos diálogos entre Deus e Abraão, que distingue de todos os demais, tendo como clímax o verso 6, que claro que o João Cavaco transcreve aqui no comentário dele: e creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Ele continua ainda mais no 4, conclusão. Abraão estava preocupado com a sua descendência, que em termos humanos é uma forma de eternidade neste mundo, exatamente, né? Impregnado de pecado e morte, mas Deus mostra-lhe a eternidade, que é muito mais do que isso. É o acreditar e o viver da aliança pela fé em Cristo, no Espírito Santo e no ser da absoluta e maravilhosa magnificência criacional do Deus Pai. Confiram aqui também, pessoal, todo o comentário do nosso irmão João Cavaco na íntegra. Ele sempre traz esses destaques, sempre coloca aí a opinião dele, os questionamentos, que enriquecem ainda mais para quem se deleita aí no estudo da lição. Mais um material. Muito obrigado, viu, João Cavaco, pelo seu comentário. E ele coloca aqui: Deus abençoe a todos. Cavaco, peregrino da IASD de Lisboa, em Portugal, UE, União Europeia. Lierson dos Santos, mais uma vez, hashtag do início ao fim. É isso aí, Lierson, colocando. E a Hilda, que deu tempo ainda de ler aqui, maravilhosa lição. Gostei da parte dos cristãos pararem de idolatrar Israel como modelo, né, pessoal? Nós vamos ter muitas discussões sobre isso ainda, sobre essa questão aí do judaizamento, se é assim, né, um neologismo, judaizamento do cristianismo, né? E foi um tema muito interessante. Bom, vamos então agora dar continuidade à nossa doxologia. Nós teremos então agora aqui, que vai iniciar com uma oração, e espero que essa oração não seja repetida, né, Marcos? Que o editor coloque certinho o vídeo, e inicie com a oração e faça o alinhamento à doutrina bíblica. Então agora é com você, Marcos. Muito bem, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus, e mais uma vez vamos dar início ao estudo da lição com uma oração, como temos feito sempre. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua presença entre nós. Semanalmente, Senhor, nós temos desfrutado da Tua presença, da Tua instrução, e sentimos que o Senhor tem nos auxiliado no estudo da lição, no estudo da Tua palavra, sempre que a abrimos para ouvirmos a Tua voz. Mais uma vez, Senhor, nós te pedimos também perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que assim o Teu Santo Espírito trabalhe livremente entre nós. Te pedimos isso no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana fala dos descendentes de Abraão, é meio que uma continuação da lição da semana passada, né? E eu escolhi falar nessa semana sobre o remanescente e a sua missão, que é a nossa doutrina número 13. Eu escolhi falar a respeito disso, até pegando um gancho no que o Alexandre falou na semana passada, a respeito das idolatrias que acontecem, né, em relação a Israel. E por outro lado também nós vemos um antissemitismo muito grande nas pregações, né, como se Jesus tivesse rejeitado a religião judaica, como se Jesus tivesse
abominado as doutrinas que eram pregadas ali pelos sacerdotes. Nós, quando vemos lá em Mateus no capítulo 23, Jesus Cristo diz que nós devemos seguir a doutrina dos fariseus. Então, quem diz que Jesus rejeitou a doutrina dos fariseus, coloca Jesus em uma contradição muito grande, porque ele diz que nós devemos rejeitar a doutrina e não ser como eles que têm uma doutrina e não praticam. Ou seja, nós devemos praticar, não só aceitar a doutrina dos fariseus, como praticar a doutrina dos fariseus. Então, não havia problema doutrinário, né? A questão de Jesus com os fariseus era hipocrisia, porque eles pregavam uma coisa e não praticavam, eles não viviam aquilo que eles pregavam, né? E nós podemos incorrer hoje no mesmo risco dos fariseus. Então, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, né? Na semana passada eu falei que nós somos uma continuação do povo de Israel, né? O povo de Israel no passado tinha uma missão, hoje nós temos a mesma missão, que é a missão de levar Cristo às pessoas, né? E muitas pessoas pensam que quando os gentios assumiram essa missão, Israel foi rejeitado, né? Lá em Romanos, no capítulo 11, o apóstolo Paulo ele faz exatamente essa pergunta. Ele pergunta, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo, no caso o povo de Israel? E ele mesmo responde, de modo nenhum. Então aqui o apóstolo Paulo ele é enfático em dizer que não, que Israel não foi rejeitado de maneira nenhuma. Nós devemos tirar essa ideia da cabeça. Pelo contrário, né? Israel ele cumpriu a sua missão, que foi trazer o Messias ao mundo, e o Messias ele cumpre a missão de Israel, que é levar o conhecimento de Deus ao mundo inteiro. Então a obra de Deus não falhou, né? As pessoas costumam tratar desse tema como se Deus tivesse falhado. Deus criou um povo no passado para que pudesse testemunhar do seu nome ao mundo todo, e esse povo falhou, esse povo caiu, né? Não é isso que aconteceu, não. Deus cumpriu a sua missão, cumpriu através de Jesus. Aqui mesmo nesse capítulo 11 de Romanos, no verso 17, nós lemos assim: se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu quem sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia, dizendo que nós, que éramos um povo rejeitado, que éramos oliveiras bravas, né? Ou seja, produzíamos frutos ruins, nós fomos ligados à oliveira original, que é Israel. Nós fomos ligados através de Jesus, né? O tronco ao qual ele se refere aqui, se nós formos lá em João, no capítulo 15, Jesus Cristo diz que ele é o ramo, que nós somos os galhos e ele é o ramo, nós estamos ligados a ele. O que é essa analogia aqui de enxerto que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós somos enxertados? Quem não é do interior, né, pode não saber o que é isso. Quando você tem, por exemplo, um pé de limão, você corta um dos galhos do limão, um galho que não está produzindo, né, na analogia que o apóstolo Paulo está fazendo, aí você corta um daqueles galhos e vem com um galho de laranja e coloca ali, naquele lugar. Aí a seiva do limoeiro alimenta o galho da laranja e ela produz fruto. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que alguns individualmente, porque foram rebeldes, foram cortados. Alguns dos israelitas foram cortados e nós fomos implantados no lugar. Então o plano original de Deus, muito pelo contrário, não falhou de maneira nenhuma, mas está sendo executado, porque quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou o povo israelita lá no deserto e fez aliança com eles, a ideia era que eles fossem uma luz para todas as nações. Jesus Cristo nasce como uma luz, nos atrai a Ele, né? Ele diz lá, o Filho do Homem, quando for levantado da terra, atrairá todos para si mesmo. Então, nós fomos atraídos, fomos enxertados ali naquele tronco, e hoje nos alimentamos desse tronco. E os frutos que nós produzimos é porque nós estamos nos alimentando do tronco, da raiz de Jessé, da raiz de Israel, da raiz de Abraão, que é Jesus Cristo. Então nós nunca devemos dizer, né, que Israel foi rejeitado, que agora nós entramos como uma nova nação e nós que produzimos, e dizemos às vezes aí que o povo israelita, para se salvar, tem que se tornar cristão. Não, assim como nós não temos que nos tornar judeus para nos salvarmos, eles também não necessitam
de se tornar cristãos. Alguns aceitam a Jesus Cristo na sua primeira vinda, né, e estão pregando o Evangelho, estão auxiliando na pregação do Evangelho também, e outros não aceitam a primeira vinda de Jesus, mas estão aguardando também o Messias. Então, muito brevemente, esses também serão incluídos. Aqui o apóstolo Paulo diz que quando chegar a plenitude dos gentios, né, ou seja, quando nós levarmos o Evangelho a todo mundo, quando nós concluirmos essa missão, o povo de Israel também vai ser chamado para ser participante. Ou seja, quando Jesus Cristo voltar, finalmente vem o Messias que eles estão aguardando. Então, muitos daqueles, né, que permanecem sem templo, permanecem sem sacerdote, permanecem sem nenhum tipo de recurso para manter a sua religiosidade, ainda continuam fiéis, e Jesus Cristo está disposto a recebê-los também naquele dia. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha ficado claro esse assunto para você. Agora você vai lá para Campo Mourão com o Ricardo Alexandre e com o Lúcio, e daqui a pouco eu volto para fazer a nossa oração final. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. E vamos agora dar continuidade aqui na ponta da linha, onde vamos explorar aí os temas a descendência de Abraão. E agora, como nós falamos no início do vídeo, né, estamos mantendo o distanciamento, e agora então eu chamo o Ricardo, que vai trazer aqui já na ponta da linha de sábado. Então, Ricardo, chega aí, é com você. Bom, gente, vamos lá, lição 6, a descendência de Abraão. Vamos começar pelo verso áureo, pelo verso principal aqui, gente. Vou dar uma lida para vocês, tá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí a gente tem aqui 1 Pedro 2:9. Como eu não sou o maior dos fãs da língua grega, então eu trouxe comentários sobre este versículo de Bullinger. E nós temos alguns elementos aqui que a gente deve separar, né, gente? O primeiro desses elementos, nós teríamos aqui geração eleita, que a expressão grega seria genos, que também pode significar raça. Nação santa, nós teríamos aqui etnos, que geralmente é traduzida, segundo este autor aqui, gente, por gentios. Então, esta expressão está conectada, de certa forma, na língua grega, às nações gentílicas. Povo de propriedade exclusiva. Aqui há uma relação com o Deuteronômio 7:6, que quando a gente chegar lá no domingo e lá na segunda-feira, daí quando nós vamos falar do hebraico propriamente, nós vamos falar deste versículo aqui. E a expressão grega é laos peripoise, que seria um povo para ser adquirido, um povo para aquisição. Sacerdócio real está conectado com Êxodo 19:6, só que lá é utilizado invertido, é reino sacerdotal. A expressão grega aqui seria basileios. A gente tem que trazer aqui um contexto, tá, gente? O que estava sendo falado neste verso aqui? Tinha toda uma alegoria, inclusive, no capítulo, envolvida nesse versículo. Primeiramente, que estava sendo falada para a igreja. Isso aqui seria depois de Cristo, vamos dizer assim. Seria aquele novo grupo que estaria se formando, que seria um grupo, obviamente, misturado, um grupo eclético, judeus, que entendiam que Yeshua era o Messias, e gentios, que estariam também aderindo a esta igreja, a essa congregação. O Messias veio, não é uma nova igreja, não houve aqui uma ruptura abrupta. Cristo não veio para criar uma ruptura abrupta entre uma igreja velha e uma igreja nova. Não,
Ele veio aonde ele tinha que vir, de acordo com as profecias bíblicas, e são muitas essas profecias. Por exemplo, nós temos Miqueias 5:2, diz exatamente aonde o Messias teria que vir. Belém, Efrata. Nós temos Daniel 9, gente, que detalha até mais ou menos não, exatamente, né? O período histórico, a data. Nós temos descrições em Isaías que detalham a história, que contam a história do Messias muito antes. Então tudo estava dentro da onisciência do Eterno, tudo previsto. A gente pode até ficar especulando de forma lúdica como seria, como não seria. Mas ele vai dar continuidade, né? E não romper. Mas isso é dentro da nossa mentalidade falha, né? O Eterno, ele enxerga a realidade sabendo de todas as coisas. Coisas passado, presente e futuro. Tá, então a gente tem agora aqui, no sábado tem uma história, né? Uma cidade pequena e daí onde tinha um relógio numa vitrine que o povo se baseava por esse relógio para noção de tempo. E esse relógio ele parou às 8h45. Aí crianças indo para a escola, o autor da lição aqui fala, crianças indo para a escola achando que ainda dava tempo, muitas pessoas se atrasaram para o trabalho, se atrasaram para compromissos, em razão daquele relógio que parou. Ele cria uma construção alegórica para dizer que o Israel seria esse relógio, o Israel étnico, vamos dizer assim. Seria esse relógio e que em função disso, ele falhou, vamos dizer assim, de certa forma. Bom, de certa forma eu entendo que o Israel, mesmo o Israel étnico, ele não falhou na sua missão, porque a sua missão era deste povo, desta etnia, viria o Messias. E dessa etnia, efetivamente veio o Messias. Se na nossa especulação lúdica, se o povo não tivesse se perdido em pecado, se o povo não tivesse sido, se Israel étnico tivesse permanecido fiel a Deus, não teria caído sob o jugo babilônico, sob o jugo persa, sob o jugo grego-macedônico, sob o jugo romano, e talvez o Messias tivesse vindo no palácio real de Israel, não sendo uma nação vassala, uma nação escrava, uma nação que devia tributo e devia favores e devia reverência e soberania para Roma, e na linhagem de sucessão real. Mas isso é especulação. O Eterno não enxerga o mundo da mesma maneira que nós. Isso é uma mera especulação lúdica. Agora, que o povo de Deus, esse sim, que esteve com base na aliança em todos os tempos, e aí a gente faz um rápido caminho, vamos dizer, gente, no Éden, a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a identidade de Adão antes do lapso, de Adão e Eva antes do lapso, foi desalinhada em razão da introdução do conhecimento do bem e do mal, a introdução do Yetzer Hará, natureza carnal, natureza pecaminosa. Então houve um desalinho. Então a aliança, lembrando, gente, a aliança é identidade entre o cabeça e a casa, o Criador e a criação, o planeta Terra, a casa no sentido de um planeta. Então houve esse desalinho entre o cabeça, o Criador, e o planeta. Houve um desalinho na aliança. Esta aliança ela foi, de certa forma, reforçada, foi uma tentativa de um realinho na descendência setista. Passou-se muito tempo, o povo antediluviano perdeu essa identidade, restou essa identidade apenas no remanescente, Noé. Seguimos depois do dilúvio, vem a linhagem de Sem, Cã e Jafé. Esta identidade foi preservada na linhagem de Sem, no povo semita.
Não estamos falando de judeu. Semitas, essa identidade ficou no povo semita. Até que restou apenas em Abraão. Esta aliança ela é recontada ali na história de Abraão. É realinhada na história de Abraão. Abraão, depois Isaac, depois Jacó. É justamente isso que nós estamos falando aqui na lição. Lá no Bereshit, lá no Gênesis, é falado, é tratado aquilo em forma de histórias que entendemos reais, não são histórias alegóricas, mas que servem de lições e que nós buscamos ensinamentos doutrinários naquelas histórias. A história de Abraão é a história que nós estamos trabalhando aqui no dia de hoje. A descendência de Abraão. A descendência de Abraão, não só a descendência de Abraão, mas todos os remanescentes. O remanescente funciona de fato como um relógio. Remanescente de Deus funciona como um relógio. Antes de Cristo vir, eles funcionavam como, não só como um relógio, mas talvez como uma câmera, como uma televisão, para um rádio que anuncia a vinda do Messias. Como o Messias já veio, funcionamos como um rádio que anuncia que o Messias já veio. Se era um relógio que apontava para o momento da vinda do Messias, hoje um relógio que aponta para o momento em que o Messias veio, no passado. Antes era no futuro e agora ele é no passado. Mas isto sempre foi preservado na história da humanidade, sempre teve um povo. Agora, depois, quando nós chegarmos no domingo e na segunda, nós vamos dar uma aprimorada melhor nesses elementos aqui, nesses conceitos de geração eleita, nação santa. Então vamos lá, gente, vamos para o domingo. Escolhidos entre todos os povos, na ponta da linha, Ricardo. Primeiramente, primeiro parágrafo, o autor da lição vai lá, Devarim 7:6, é Deuteronômio 7:6. Estou tendo cuidado, gente, porque às vezes sai sem querer uma palavra ou outra em hebraico sem a tradução. Eu tive o trabalho de conferir no vídeo passado só uma que saiu sem tradução. Tá? Então eu estou tendo esse cuidado aqui, o pessoal aqui vai até me ajudar se sair alguma coisa sem tradução em seguida. Tá. Vamos lá. Deuteronômio 7:6. Porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu, para que de todos os povos que há na terra, vocês fossem o seu povo próprio. Uma tradução diferente, porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fossem seu povo próprio de todos os povos de sobre a terra, que a terra há. Duas expressões que se destacam aqui, que nós vamos trabalhar. Uma está na ponta da linha, que é a questão do Le'an Isgulá, que o autor da lição fala que é a questão que ele fala que é povo próprio, ou seja, propriedade singular. Ele utiliza a expressão propriedade valiosa, tesouro peculiar. E por que ele faz isso? Vamos lá. Primeiro, elemento prefixal, tiro aqui o lâmido aqui e pego an. An é povo, só que é povo, nação, massa, multidão, comunidade, população, mas ele traz uma conotação diferente. Esta expressão an aqui para povo, parente, membro da família. Então, quando se utiliza a expressão an kadosh, primeiro aqui, an kadosh, povo santo. Kadosh significa ser santo, santificar, consagrar, bendizer, desposar, casar-se, dedicar-se. Então, tem outras conotações na língua hebraica que tem que ser trazidas. Quando se utiliza a expressão an kadosh, primeira coisa, o an traz junto um conceito, uma noção de família. E o kadosh traz junto consigo uma conotação de casamento. Homem e mulher, marido e mulher. E nós vamos ver isso em Ezequiel 16:8, que está na linha da lição, o versículo que está na linha da lição,
que fala sobre a escolha do povo de Israel. Você percebe, gente, que em todas as alegorias, nos versículos anteriores, nos versículos subsequentes, está se falando de uma esposa que é enfeitada pelo seu esposo, pelo seu marido. E uma esposa enfeitada, uma esposa mimada, paparicada, uma esposa que é lhe dado presentes, e essa esposa se corrompe. E essa esposa se prostitui. E por que isso? Porque Israel não é especial por si. Israel, ela é especial porque ela é esposa que daria a luz ao Filho de Deus, ao Filho de Yahweh, a Yoshua HaMashiach. Então a característica especial que esse povo tem é que deste povo sairia o Salvador de toda a humanidade. Deste povo sairia o provimento do Eterno, aquilo que Abraão recebeu de promessa. Deus proverá no Monte Eru, o monte que foi dado esse nome, nós já vamos chegar nessa passagem quando nós falamos de segunda-feira. Aquilo que Abraão recebeu de promessa da terra. Gente, vamos pensar o seguinte, a gente pensa a promessa da terra que foi dada a Abraão. A gente só pensa na questão da propriedade. Nós vivemos um mundo tão capitalista que a gente pensa na questão da propriedade, do poder de você ser dono, e não no que aconteceu naquela terra. Houve naquela terra dois pontos principais. Um resgate, nós temos um Abraão que resgata a família, vai lá buscar o seu sobrinho e depois ele pega e dá o dízimo para Melquisedeque. Então nós temos esse primeiro elemento. Depois nós temos um Abraão que dentro desta mesma família, ele leva o seu filho para dar em holocausto, em sacrifício. Mas Deus provê um cordeirinho. Então existe a promessa da terra é qual? Que nesta terra desta terra de Belém, Efrata, ela sairia o Messias. Então a gente enfoca muito na questão da propriedade, a gente tira o foco do Messias e foca na terra. A gente tira o foco do Messias e foca no povo. A promessa para o povo, a promessa para esse povo, para essa família santa, é que este povo, enquanto alegoricamente falamos, ele é uma esposa, é uma mulher. E essa mulher engravidaria. Ela engravidaria e daria a luz ao Salvador de todos os povos. E aonde? Nesta terra prometida. Naquela terra prometida. A outra expressão que está na ponta da linha, gente, Lean Sgula, que seria propriedade, virtude. Então este povo é propriedade do Eterno. Mas esse povo também é a virtude do Eterno. Nós analisando a história não só do povo judeu. Não vamos ficar só no povo judeu. Vamos analisar a história do povo cristão. Gente, nunca houve tantas guerras na história da humanidade que não fosse por motivos religiosos. O motivo religioso que os judaicos cristãos usam são responsáveis pela maior parte delas. Então, será que essa virtude que fala aqui, esse povo singular aqui, é o povo? É por causa da virtude dos adventistas? Vamos agora inverter a ordem. É dos adventistas? Por um acaso, é dos protestantes? Será que é a virtude dos católicos apostólicos? Será que é da virtude dos judeus étnicos? Não. Esse Lean Sgula é da virtude do Messias, que nasceu dentro da igreja, alegoricamente esposa do Eterno, é que veio o Messias, o Salvador do mundo. A virtude que é falada aqui
que é muito mais do que quando a gente fala aqui povo, propriedade de Deus, nós estamos trabalhando aqui mais, estamos ampliando esse significado para vocês entenderem. Então, este é o povo que reflete a virtude de Deus. E esse povo reflete a virtude de Deus através de Yeshua, através do Messias. Remédio de Deus. Vocês acham que o povo é o remédio? O Messias é o remédio. Recurso de Deus. O povo não é o recurso de Deus. O recurso de Deus é Yeshua. Mas, obviamente, que Yeshua nasce do ventre da igreja. Ele nasce na igreja. Então, não tem como você atrelar. Se você retira o Messias da equação, não há virtude, não há propriedade, não há remédio, não há recurso. Outra expressão para esgular, atributo. Então, Leã é o atributo de Deus, o povo atributo de Deus. Este povo só é atributo de Deus na pessoa do Messias. Tesouro de Deus, preciosidade de Deus. Tem outros elementos, gente, que nós encontramos lá em Ezequiel. Em Ezequiel 16:8, que vocês percebam que se encaixa. Esses adornos que foram colocados na mulher, para deixá-la formosa. Esses adornos refletem justamente os elementos do caráter do Messias que foram, de certa forma, desprezados ao longo da história. Da história do povo de Israel e ao longo da história do povo cristão também. Se a gente tiver não for hipócrita e der uma analisada na história do cristianismo, ela é terrível. É tão terrível quanto a história de Israel. A única diferença é que ela não está na Bíblia. Ela está no livro de história. A tendência deste povo, gente, é esquecer do elemento que o tornou formoso. Do elemento que o tornou tesouro, que o tornou atrativo. Achar que aquilo é dele e não do Messias. Vamos agora então para a segunda-feira. Segunda-feira, o acordo sobre a terra, na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá, para a gente, novamente, nós temos aqui algumas passagens. E no título mesmo, lá nós temos Gênesis, o Bereshit, 35:12. No Gênesis 35:12 fala o que, gente? E darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente, depois de ti, darei a terra. Qual é o contexto aqui? Aqui nós temos o contexto da mudança de nome de Jacó para Israel. Ele está voltando, ele ainda não encontrou ainda com Esaú, ele já saiu lá de Labão, ele está indo para se encontrar. E existe uma promessa que ela é estendida a Jacó aqui. E essa mesma promessa da terra. Nós já adiantamos, já quando nós falamos na semana passada, gente, a relevância dessa terra não é dizer, essa terra é minha, ela não é sua. Tipo assim, um povo que pode impor. Não, Deus diz que essa terra é minha, então saia daqui. Não é nesse sentido. Esta terra, e nós estamos falando aqui de Jerusalém, e agora nós vamos entender um pouquinho mais isso daqui, essa terra, Jerusalém, e a gente tem que estudar o significado dela. Por quê? Essa terra aqui, ela é estendida à promessa de Jacó, quando ele vai mudar o nome, certo? Então vamos lá. Yaakov vem da raiz Yakev. Ela tem uma raiz de calcanhar, porque o calcanhar ele é torto. Porque Jacó veio depois de Esaú, quando nasceu, diz que ele veio como que segurando o calcanhar de Esaú. Então foi dado um nome cuja raiz é similar ao calcanhar. Só que desta mesma expressão se criou outras palavras que estão atreladas com torto, com trapaça. O próprio Esaú faz um trocadilho com Yaakov e Yakev para dizer que Jacó seria torto no sentido moral da palavra. E agora se troca o nome para Israel.
E achar é retidão, ela é Deus. Então é retidão com Deus. Então é como se o torto fosse tornado reto. Então, Jacó, ele teve emuná, né? Fé em prática. Emuná é fé em prática. E ele se agarrou com aquele visitante, vamos dizer assim, com aquele estranho que ele não sabia, até um certo momento não sabia quem era, e depois ele viu que era um ser diferente, que era um ser que o deveria abençoar. E ele não soltou enquanto ele não largasse. Isso é emuná também. Ele se firmou: enquanto o Senhor não me abençoares, eu não te solto. E então ele foi abençoado e foi mudado o nome. E ele se tornou reto. Reto com Deus. Yasharel. Então Yasharel é retidão com Deus. Como nós atingimos essa retidão? Com Yoshua. Yoshua é nosso Goel, nosso resgatador, que nos torna reto. Não importa o quão tortos nós sejamos. Agora, a gente tem que analisar outras passagens que estão aqui na linha da lição. Gênesis 22, 14, que fala o seguinte: e chamou Abraão o nome daquele lugar, ou seja, daquela terra, o Senhor proverá. Yahué Hirê, donde se diz até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Yahué Yeraê. O que acontece, gente? Nós temos várias interpretações com relação à etimologia do significado de Jerusalém, a terra prometida. Mas tem uma que eu acho que é a mais relevante, inclusive tem mais a ver com o tema da lição dessa semana, que fala que ela vem justamente deste versículo. A expressão Yeru, que significa proverá. E a expressão Sião ou Shaon. Então, Yeru Shalom seria proverá a paz. Então esta promessa, esta profecia da terra é de onde Deus, onde o Eterno proverá paz para todas as nações. E o que aconteceu nesse monte? Abraão leva o seu filho para o sacrifício. Mas Yahué provê. Yahué ele apresenta, melhor dizendo, uma profecia para o futuro. Yahué proverá um cordeiro, proverá um salvador que morrerá em sacrifício, em holocausto, corbão olá. Este é o Messias. A profecia da terra não é desvinculada à profecia do cordeiro. Ela é atrelada. É porque nessa terra o Messias há de nascer. É porque nesta terra hão de se cumprir todas as outras profecias. Então a profecia da terra, ela não está propriamente atrelada a privilégio de posse sobre um pedaço de chão de um povo para com outro povo. É que um povo recebeu um chamado, um vaikra, um cará, um chamado especial. De vocês o Salvador ele irá nascer. Mas este povo, ele obviamente precisa estar em um espaço, em um território. E se separou esse espaço, se separou esse território o suficiente, a despeito da degradação do povo, a despeito da contaminação do povo, a despeito do povo preferir a idolatria, a prostituição, como fala a alegoria bíblica da esposa que foi adornada pelo Eterno e preferiu se prostituir e preferiu se contaminar. A despeito de tudo isso, foi dadas circunstâncias geográficas também para que o Messias pudesse cumprir todas as profecias e para que ele pudesse nos salvar. Agora tem alguns detalhes aqui que antes de eu encerrar a questão da segunda-feira, o autor da lição aqui também vai trazer para a gente. Gênesis, o Bereshit 15, 13. E lá fala que este povo ele seria peregrino antes de
efetivamente chegar sobre a terra de Canaã, terra prometida, durante 400 anos. Aí nós temos os ensinamentos. Thomas Coke. Thomas Coke fala que esses 400 anos seria desde o nascimento de Isaac até a saída do Egito. Adam Clarke, se utilizando de Ashworth, ele fala que seria desde quando Ismael zombou de Isaac. E Albert Barnes fala que é desde o nascimento de Isaac. Ah, mas Ricardo, você não falou que essa questão geográfica é apenas porque o Messias ele nasceria lá? Óbvio. Só que ao longo da história da humanidade, você precisou de várias outras intervenções para que isso chegasse a acontecer, como foi profetizado por Daniel, muito tempo depois, séculos depois de Abraão. Então, todas aquelas guerras que o povo de Israel venceu, todas aquelas guerras que o povo de Israel perdeu e Deus protegeu para que eles não perdessem a identidade. Como aconteceu, por exemplo, com o Reino do Norte, que quando se separou da linhagem davídica, perdeu a identidade, mas ela foi resguardada ali em Judá e Benjamim. Então, várias vitórias bélicas deste povo, várias vitórias de território no sentido literal, que o Eterno interviu miraculosamente, foi para que tudo isso redundasse para que desse condições mínimas do Messias vir e que ele pudesse executar o plano de salvação para toda a humanidade. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, todos os elementos da profecia abrâmica, seja ligado à etnia, seja ligado à terra, eles estão de forma impossível de ser separadas à profecia messiânica do Salvador, que tira o pecado do mundo, que resgata a humanidade e que torna todo o planeta identidade fidedigna do caráter do Eterno. Alexandre, agora é com você. Obrigado, Ricardo. Vamos dar sequência agora com a lição de terça-feira. E eu deixo aqui o meu oi, minha saudação para você que está assistindo aí de casa. A lição de terça-feira tem por título Israel e Aliança. E aí, pelo menos me levou a refletir um pouco do papel da aliança na relação bênção ou maldição. Por quê? Muitas vezes a gente entende que a consequência de obedecer à aliança é a bênção e a consequência de desobedecer à aliança é a maldição. Isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque geralmente, pela nossa forma até meritocrata de enxergar o mundo e enxergar as coisas, nós costumamos entender que a bênção é uma recompensa por uma obediência eficaz. O vínculo da bênção seria como uma recompensa, quer dizer, eu fui obediente, Deus me dá uma bênção como recompensa. E a maldição, nessa lógica, ela seria uma punição. Eu fui desobediente, logo Deus me dá uma punição. Mas não é isso? A bênção e a maldição, como a obediência ou a desobediência a uma aliança? Eu entendo que a passagem de Gênesis 6,5 ajuda a gente a entender um pouco. Gênesis 6,5 descreve a condição do homem antes do dilúvio. E lá diz que a maldade havia se multiplicado. Lá diz também que todo pensamento humano era continuamente mal. Todo desígnio do coração humano era continuamente mal. Significa, gente, que o estado natural do homem antes do dilúvio era uma situação continuamente má, violenta e de maldade. Nesse sentido, a bênção seria o rompimento daquela condição de natureza.
No momento em que eu assumo a aliança com Deus, não entenda a aliança agora como um compromisso que interessa apenas a Deus e ao qual nós seremos recompensados ou punidos de acordo com obediência ou desobediência. Eu quero que você pense a aliança como um bote salva-vidas. Eu quero que você pense a aliança como a arca de Noé. A aliança é aquilo que pode te livrar da condição de destruição, de degradação, de desígnios e pensamentos continuamente maus. Que é uma condição quase que natural da humanidade. Exatamente. Cada vez que nós nos afastamos de Deus, nós voltamos para uma condição que é essa condição do pecado. A nossa condição natural, afastados de Deus, é de pensamentos continuamente maus. Portanto, a bênção da obediência da aliança é ter acesso à vida mais elevada que Deus quer dar para nós. Essa é a bênção. A bênção é ser salvo dessa depravação. E a maldição, gente? A maldição não é um castigo que Deus faz assim: vou pegar e vou soltar um raio em você porque você me desobedeceu. Você vai ser castigado. Como se ele tivesse prazer em ficar lá em cima só. A gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança. E é trágico isso, gente. A maldição é nós vivermos de forma continuamente má. A maldição é seguir o rumo natural das coisas. Qual é o rumo natural das coisas? Afastadas de Deus é a entropia, é o caos, é a degeneração e a morte. Uma ideia que nos ajuda nesse sentido é a ideia da depravação total. O homem é irremediavelmente mau. Nós somos vis, nós somos maus. Ponto final. Qualquer coisa além disso é bênção. É resultado da aliança. A aliança que Israel estabelece com Deus não é uma aliança assim: nossa, como Israel é bonito, vou fazer uma aliança com eles. E se vocês obedecerem à aliança, vocês vão receber os dividendos, vocês vão receber os prêmios da aliança. Não! A aliança é a salvação para uma humanidade desgraçada. Essa é a aliança. Se você obedece à aliança, se você se agarra nesse tronco com todas as suas forças, você flutua e você não morre. Se você larga dele, a maldição não é um castigo de Deus, é a consequência da tua própria degeneração. A ideia que eu centralizo na lição de terça-feira é essa: a relação entre bênção, maldição e aliança. Entendendo que a aliança é muito diferente de bênção versus maldição. A aliança é a vida ou a morte. A aliança é assumir como o único caminho de salvação possível. Na quarta-feira, o remanescente, na ponta da linha, Alexandre. Beleza, quarta-feira vai se trazer aqui várias passagens que dizem respeito ao remanescente. Isaías 4:3 vai falar de um remanescente em Jerusalém. Miqueias 4:6-7 é uma passagem muito legal, essa de Miqueias, muito bonita, que fala da que coxeava, daquela que era manca, e da que foi expulsa. Tem essa aqui, mas é com X, leia um X aqui. E da que foi expulsa, farei um descendente. Da mulher que foi rejeitada, eu vou trazer um descendente. E aí a gente ignorante pensa assim: nossa, existe algo de bom em mim. Existe algo de bom na minha competência. O povo de Israel por si era um povo superior, um povo bom. Não! Dessas pedras posso suscitar descendência a Abraão. Não foi isso dito para Moisés? A pedra que foi rejeitada, essa tornou-se pedra angular. O remanescente não é remanescente porque é mais bonito que os outros. O remanescente não é remanescente porque é bonzinho. O remanescente é o remanescente porque ele permaneceu agarrado à aliança com desespero, como alguém que precisa de salvação. Esse é o remanescente. Alguém que se agarra na aliança e, assim como Jacó se agarrou em Deus no Val de Jaboque,
Fala, não te deixarei ir se não me abençoares. Eu estou agarrado em ti, porque eu sei que o Senhor é a minha única pedra de salvação. Sofonias 3, 12 a 13, fala que vai trazer um remanescente de um povo humilde e pobre, que confia no Senhor, e que por fim um remanescente não cometerá iniquidade. E a última passagem está lá em João 10, 27 a 28, quando fala assim, o próprio Cristo: minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Tudo isso para falar o quê, pessoal? E qual que é a ideia do remanescente? Deus tinha um ideal para Israel. O ideal que Deus tinha para Israel era que Israel se salvasse. O ideal que Deus tinha para Israel era que Israel se apegasse à aliança. A consequência da aliança, a consequência do cuidado divino, a consequência de uma vida que aspira à atmosfera celestial, seria felicidade, seria equilíbrio, seria riqueza, seria fartura, seria paz social. Esse seria o resultado da aliança, a bênção da aliança. Mas a bênção maior da aliança, ela extrapolava a imediaticidade da vida aqui nessa terra e ela se concretizava plenamente em Cristo Jesus. Embora o povo não tenha vivido coletivamente a aliança, indivíduos permaneceram-se ligados, conectados com um vínculo salvífico com Deus. Essas pessoas que permaneceram fiéis porque não sabiam que tinham algo de bom em si, não porque eram mais dedicadas, não porque eram mais esforçadas, mas porque tinham maior consciência das próprias limitações. Olha só, daqui era manca, daqui foi expulsa para a terra distante, de um povo humilde e pobre. Se você for ver quem está aqui de remanescente, não é alguém que é melhor que os outros. É alguém que reconhece as próprias limitações. Alguém que sabe que não se basta e que precisa desesperadamente de Deus para ter esperança de salvação. Veja o remanescente que cercou Jesus. Pescadores, homens brutos, homens simples, que não eram a fina flor da sociedade judaica da época. O remanescente não vem de alguém que se considera muito. O remanescente vem de alguém que tem consciência da própria limitação e da própria dependência de Deus. Esse é o remanescente. O vínculo da lição de terça-feira. Somos todos irremediavelmente maus. Nossa condição afastados da aliança é de depravação total. O remanescente é aquele que sabe disso e que se achega a Deus, mendigando, implorando pela salvação. Esse é o remanescente. Embora o povo rejeite, sempre haverá um remanescente. E houve um remanescente para que viesse o renovo de Judá, o próprio Jesus. Quinta-feira, o Israel espiritual na ponta da linha, Alexandre. E agora vemos nós aqui. E, de certa forma, estabelece uma relação com aquilo que a gente falou na semana passada. Será que o povo de Israel tem algo de peculiarmente especial hoje? É um povo mais abençoado? O povo de Israel é um povo mais bonito? O povo de Israel é um povo mais inteligente? O povo de Israel tem alguma coisa de diferente? Não, não tem. Como o povo adventista também não tem. Gálatas 3, 26 a 29. Vós sois filhos de Deus. Vós quem? Os Gálatas. Quem eram os Gálatas, gente? Uma igreja que ficava na região onde hoje é a Turquia e que era uma igreja feita de gregos. Vós sois filhos de Deus. Vós sois batizados e revestidos de Cristo. A centralidade da virtude, da beleza, do bem não está no sangue de Abraão. E não está também no certidão de batismo na igreja adventista. A graciosidade está em Cristo.
Aquilo que nos faz diferentes está em sermos revestidos de Cristo. Se eu frequentar a igreja adventista, mas não for revestido de Cristo, eu não sou do Israel espiritual. Eu não sou do remanescente. Porque eu não tenho um vínculo com a aliança. Se eu não reconheço a minha própria pecaminosidade e a dependência que eu tenho da aliança com Cristo para me salvar, eu não estou revestido de Cristo. Eu sou só mais um em condição de depravação total. Não há mais judeu ou grego. Não há mais servo ou livre, não há mais macho ou fêmea. Vocês são todos a mesma coisa. Nós somos todos a mesma coisa na condição de depravação e de perdição. E no momento em que nós nos revestimos de Cristo, nós somos todos a mesma coisa em Cristo. Porque em Cristo eu sou uma nova criatura, eu participo da natureza de Cristo. Então todos aqueles que estão salvos em Cristo, se fizeram Cristo. Morreram para o pecado, morreram para o velho homem, se crucificaram, tomaram a sua cruz, seguiram a Cristo, foram crucificados, crucificaram o eu, e agora estão revestidos de Cristo. E todos aqueles que não estão revestidos de Cristo são a mesma coisa, também, depravados totalmente. Que assim como os homens antediluvianos têm constantemente pensamentos maus e de violência. E o que me impede agora de ser tal qual os antediluvianos? Não é minha força de vontade, não é minha vontade. Não é o meu poder, nem a minha obediência. Não é o meu domínio próprio. O que me torna diferente dos antediluvianos é me quebrar aos pés de Cristo. É me revestir de Cristo. Sois de Cristo e descendentes de Abraão. Então quer dizer que os Gálatas eram descendentes de Abraão. Descendentes, segundo a ideia de Romanos 4, 16 a 17. Posteridade da fé de Abraão. Eu sou descendente de Abraão como? Da fé. A mesma fé que Abraão teve é a fé que eu tenho. Então eu sou descendente de Abraão na fé de Abraão. Não é o sangue de Abraão que salva, meus irmãos. Assim como não é o pertencimento a um grupo que salva. Assim como não é o pertencimento a uma comunidade que salva. O que nos salva é Cristo. Tem um texto que não está na lição, mas que para mim é perfeito, se enquadra muito bem. Eu vou pedir licença para ler para vocês esse texto. Está lá no Evangelho segundo João. O Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 53 a 59. Tem uma história interessante ali. Diz assim: És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Aqui estão os fariseus perguntando para Jesus. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço, e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, e linda essa passagem: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Falar que nós somos herdeiros de Abraão por intermédio de Jesus é de uma ignorância do tamanho do mundo, irmãos. Eu não sou ligado a Abraão por filiação a Jesus. Jesus é anterior a Abraão. Jesus é muito maior que Abraão. É Abraão que é a descendência de Jesus.
espiritualmente. O nosso vínculo não se estabelece com Abraão. Nós não somos meros herdeiros da aliança abraâmica. Nosso vínculo é diretamente com Jesus Cristo. Jesus Cristo é maior do que Abraão. A aliança abraâmica apontava para Jesus. E hoje, gente, quem é o Israel espiritual? O Israel espiritual, aquele que caminhou com Deus, que se agarrou em Deus, que lutou com Deus e prevaleceu. Esse é o Israel espiritual. O nome Israel vem daí, da luta de Jacó no vão de Jaboque com Deus, agarrado a Deus. Israel espiritual é todo aquele que se agarra na aliança de Cristo. Esse é o Israel espiritual. E que assim como Jacó lá no vão de Jaboque diz, não te deixarei ir se não me abençoares, hoje fala para Deus, agarrado a Jesus Cristo, não te deixarei ir se não me abençoares. Me abençoar diz como, gente? Me abençoar com um novo nome. Me abençoar com uma pedrinha branca no futuro. Ao que persistir, dar-te-ei que comer da árvore da vida. Te darei do maná escondido. Te permitirei assentar-se comigo no meu trono. Estão lá nas promessas das igrejas da Ásia de Apocalipse. Israel espiritual, assim como o Israel primeiro, Jacó, que muda de nome para Israel, é aquele que se apega numa luta com Deus. Aquele que se apega a Cristo Jesus e que reconhece a sua própria necessidade, a sua própria depravação total. E que entende que o seu único caminho para a salvação é Cristo Jesus. A esperança que eu tenho é que você aí em casa e que eu nunca nos esqueçamos disso. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. É de Cristo que vem a nossa salvação. E Cristo é sim maior do que Abraão. Tá bom. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Isso aí. Bom, pessoal, essas então foram as nossas entrelinhas, na ponta da linha e também, claro, a linha das doutrinas lá no início. Espero que esse material tenha ajudado você no seu estudo. Esperamos, claro, receber ainda mais comentários dizendo, viciei no estudo da escola sabatina, no estudo da lição. Que bom, pessoal, né, que nós estamos aqui firmes todos os sábados, toda semana lançando vídeo para vocês. E claro, quando a gente compartilha, primeiramente a gente aprende muito, tá? Isso, e o Ministério nos força ainda mais a mantermos essa frequência de estudo, essa profundidade de estudo. Nosso muito obrigado, pessoal. Chamo agora o Marcos André, então, que encerra, né, Marcos, mais uma vez, com uma oração e dessa vez uma oração inédita aí no canal. Então, é com você, Marcos. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição e mais uma vez eu gostaria de convidar você a orar comigo para encerrarmos essa lição. Antes eu gostaria de comentar aqui a pergunta para consideração aqui na parte de sexta-feira, que diz que os sacerdotes do passado eles faziam sacrifícios de animais que apontavam para Messias. E nós hoje, sendo sacerdotes, né, como diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,9, né, que tipo de sacrifício nós devemos fazer hoje? Né? O maior sacrifício que nós devemos fazer, né, é o sacrifício do próprio eu, né, é morrer todos os dias, né, as nossas inclinações, os nossos desejos, até mesmo as nossas opiniões, muitas vezes precisam ser sacrificadas diante do altar do Senhor, né? Assim, os nossos irmãos católicos, né, eles queimam uma vela no altar. Nós nos oferecemos a Deus para sermos queimados na presença de Deus, para sermos consumidos na obra e no trabalho do Senhor, né? Deus nos abençoe, que possamos então ser sacrifícios vivos todos os dias na presença do Senhor. Eu convido você, se você puder agora, a orar comigo mais uma vez. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela lição, muito obrigado pelas informações que o Senhor nos deu até aqui. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito grave tudo que for necessário para a nossa vida espiritual, na nossa mente, no nosso coração, para que assim possamos, Senhor, avançar na pregação do Evangelho, avançar como filhos Teus, como nação santa e como filhos da Tua promessa para levar a Tua luz ao mundo. Nós te pedimos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor continue abençoando esse canal, que o Senhor continue abençoando cada um dos participantes, cada pessoa que nos assiste, seus familiares
e todos que estão ao nosso redor. É o que nós te pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado pela oração, obrigado pela parceria, pela paciência. Obrigado a todos que fui do início ao fim, né, pessoal? É isso aí. Assistiu todo o conteúdo. Nosso muito obrigado pela sua companhia. E fica aí o nosso desejo de que vocês estejam bem, que a família de vocês esteja bem. E que se não estiver bem aqui, né, que logo mais Jesus volte e aí estaremos no céu com Ele. Nos vemos no 7º vídeo, e aí sim, já passando já no meio exatamente da lição, que vamos tratar sobre a aliança no Sinai. Vamos deixar Abraão e agora vamos começar a falar de Moisés. Nos vemos lá, pessoal. Fiquem em Deus, fiquem com paz. Tchau, tchau.